Bom, pessoal, bom dia. A Brabus agradece aí a participação de vocês nesse mais um evento nosso, bastante interessante, né? Estamos trazendo aí a Nasajon, que é patrocinadora também da Brabus, tá? Então, é um tema bastante relevante. Conto com a participação de vocês. Nós temos aí o chat, vocês levantam a mão para fazer perguntas, né? E vou passar a palavra para o Renato, que vai dar condução aí desse tema importante, tá bom? Renato, com você e apresentações, por gentileza. Perfeito. Obrigado, Edmundo, pela apresentação. Obrigado também pelo tempo de vocês, Jandaraci, Alessandra, Tereza. Começar a segunda-feira aí conscientizando as pessoas, trazendo vários insights sobre um tema que é muito importante e que eu acho que a gente precisa realmente debater e trocar, porque muita gente conhece, mas não tão profundamente como a gente vai falar aqui. Antes da gente iniciar, eu gosto que as pessoas realmente se apresentem. Eu acho que é bacana a gente mostrar quem está falando. E vamos começar pela nossa ordem alfabética aqui, pode ser? Alessandra, eu quero que você se apresente rapidamente, tá? Depois a Jandaraci e a Tereza, para a gente dar foco aqui realmente no tema. Então, vamos lá, Renato, obrigada mais uma vez. Já cumprimentei a Tereza Jandaraci, cumprimento aí a nossa audiência. Eu sou Alessandra Figueiredo, sou representante do escritório W Faria Advogados, sou responsável pela área trabalhista e pela área civil no escritório. Falo que eu sou uma grande entusiasta aí das leis de igualdade, de diversidade, porque como mulher, enfim, e com poder de fala, nós, sem dúvida nenhuma, passamos por muitas situações cotidianas. Eu tenho 22 anos de experiência no direito, sou realmente bem focada na área contenciosa de litígios judiciais, faço parte de alguns grupos de mulheres aí, faço parte de, hoje, um grupo de uma associação inglesa, onde nós lutamos aí contra a violência doméstica, faço parte de grupos de advogadas, de executivas do mercado financeiro, e também em Brasília, hoje, com a liderança ali da bancada feminina na Procuradoria da Mulher, onde todas as nossas leis passam por lá, precisam ter uma chancela. Então, estou um pouquinho aí enfronhada no nosso assunto de hoje. Então, muito obrigada, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Alessandra. Jandaraci, contigo. Olá, eu sou Jandaraci Araújo, estou, né, como conselheira de administração de algumas instituições, também sou professora, palestrante empresária, e eu, atualmente, também sou membro do Grupo Mulheres do Brasil, já há alguns anos, e faço parte do conselho da WIL, Women Leadership, que aborda a questão da igualdade de gênero nos cargos de alta liderança. Muito obrigado. Tereza, para a gente finalizar esse início de apresentações aqui e iniciar o nosso bate-papo. Vamos lá. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Alessandra e Jandaraci, já cumprimentei. Eu sou Tereza Assunção, gerente de RH da Nasajon. Tenho uma vasta carreira em RH, minha vida foi RH. Sou psicóloga, sou coaching. Tenho uma admiração especial por esse tema, diferente, né, das minhas amigas que estão completamente engajadas. Eu tenho um braço de apoio a um projeto de carreira e recolocação para mulheres que estão com essa dificuldade. Ele ainda é tímido, mas a gente está trabalhando fortemente para ele ganhar a força e a importância que precisa ter, né? Perfeito. Pessoal, só aproveitando, tá? Já foram falado aqui no chat também. Se vocês tiverem qualquer pergunta, qualquer observação, podem conduzindo, pode mandando para a gente. Eu vou dando uma olhadinha aqui e a gente vai trabalhando durante o contexto do bloco, tá bom? Então, fique à vontade para fazer perguntas. A gente vai iniciar por aqui. Primeiro que eu acho que esse tema, ele vai um pouquinho além do jurídico, do RH, da diversidade, da inclusão. Eu acho que ele envolve todo o âmbito nacional e principalmente das pessoas. Eu acho que é um tema muito sensível, então eu quero que vocês realmente busquem trazer vários insights para todo mundo que está nos assistindo. Eu vou começar invertendo, tá? Eu vou começar pela Tereza. Tereza, para a gente iniciar esse caloroso bate-papo, eu quero saber de você quais são os principais desafios na adaptação do RH, até pela sua vasta, né, experiência na área, a nova lei e, principalmente, como que a tecnologia pode ajudar nesse novo processo. Olha, Renato, os desafios são todos, porque transcende, como você falou,
justiça. Eu acho que justiça de trabalho, justiça de qualquer vertente, mas ele passa por um apoio de economia, de crescimento, de progresso e de uma visão diferente desse fato que vem crescendo, né? No início muito timidamente, agora de uma forma mais acelerada. E o RH, quando a gente olha, né, qual é o papel do RH nisso, é muito, muito importante perceber que nós somos catalisadores, somos instrumentos, porque isso passa por um viés assim da mudança da cultura, da mudança do mindset, né, da nossa diretoria executiva, de um trabalho forte com a liderança, porque se isso não acontece e, em paralelo, tiver o apoio externo, né, de leis mais atuantes, de fiscalizações mais constantes, de organizações que defendam mais a causa, se esse conjunto, né, da obra não acontecer, o RH não consegue agir, né, porque a gente é instrumento, como eu falei, né? Nós temos ali na mão a capacidade de dizer, olha para isso, vamos fazer assim, aqui está faltando, e a gente precisa que todo mundo compre a causa e caminhe junto. E a liderança, não tendo nenhuma dúvida a respeito disso, precisa ser o primeiro nível a ser sensibilizado, treinado, mentorado, para que tenha uma visão diferente. E a inteligência artificial, como a gente estava conversando aqui, a Alessandra trouxe o tema, né? É um aliado constante, porque se você não toma conta disso, não audita, não acompanha, se você não tiver alguns indicadores fortes, macros e constantes. E esses indicadores, se apoiados pela inteligência artificial, eles chegam para nós com muita facilidade. E aí você, periodicamente, mensal, bimensal, semestral, você puxa aquele teu banco, né, de dados e ali você faz a leitura do seu cenário com muito mais facilidade e aí você tem na mão todo o conteúdo de uma ação assertiva, aonde você precisa agir, para onde você precisa caminhar, aonde está mais deficitário. Perfeito. É bem bacana a gente ter 3 profissionais aqui de áreas distintas, mas com o mesmo propósito, né? Então a gente consegue ter um contexto mais direcionado. Puxando um pouco do gancho do seu RH e só complementando um pouco da sua pergunta, eu acho que a área de gestão de pessoas ela está cada vez mais inserida no plano estratégico das organizações e principalmente nos últimos anos. Você acha que isso impacta, até para complementar um pouco da sua resposta, você acha que isso impacta também nas decisões referentes à equidade de gênero, racial, enfim, sim, todas as equidades. Sim, isso impacta em tudo, né, Renato? Acho que até por isso que a tua fala é verdadeira. O RH está cada vez mais próximo, porque se isso não fizer parte da estratégia de diversidade, de inclusão, não vai funcionar, né? Porque de todo o Lego, de todo o quebra-cabeça, se essa peça faltar, o quebra-cabeça não está montado e a gente não chega lá. Perfeito. E puxando também agora para Jandaracy, eu também vejo um movimento, complementando a área de RH, um movimento também de executivos de RH, tendo um olhar um pouco mais direto para conselho. Eu não sei como que você vê esse movimento nesse momento, Jandaracy, mas eu quero saber também, dentro do conselho, o quanto é importante esse tema e eu acredito quais são as principais barreiras que vocês conseguem analisar hoje para esse tema super importante. A gente vai focar mesmo no tema, porque eu acho que é aquilo que a gente iniciou ali. A gente precisa trazer visões diferentes de profissionais diferentes para a gente chegar no mesmo contexto. Bom, não é que o profissional de RH esteja buscando conselho. O profissional de RH ele é fundamental para estar no conselho. E aí eu vou explicar qual é o ponto. Existe dentro dos conselhos, de uma forma geral, e isso faz parte de uma boa prática, existe um comitê de pessoas. Então, as empresas que têm a governança mais estruturada, a gestão de pessoas ela não fica delegada apenas a um departamento. E o comitê de pessoas é esse lugar onde você tem um público
qualificado que vai da altíssima liderança da organização para discutir as estratégias em relação a pessoas dentro daquela organização. A agenda de igualdade salarial, a partir, principalmente, da lei de 2023, ela começa a entender, de ponto de vista estratégico, qual é o impacto, inclusive impacto financeiro. Porque, por mais que a gente fale, né, que existe uma isonomia perante a lei, a isonomia já existia perante a lei, os dados mostram o contrário. Então, qualquer estudo que se busque em relação à igualdade salarial, nós vemos grandes discrepâncias, e discrepâncias significativas, principalmente em relação à gênero, e quando fazemos o recorte racial, essa discrepância ela se amplia. Então, em todos os estudos, a gente fala de uma média de 40% em relação à raça, por exemplo, independente de gênero. E quando se faz gênero, esse aumenta. Então, hoje, essa é uma discussão super estratégica dentro dos conselhos, independente do porte da empresa. Primeiro, que você precisa atender uma legislação. Segundo, porque você precisa ter transparência com seus funcionários, quais são as políticas de cargos e salários. Inclusive, porque a gente precisa falar de total compensation, né? Que é a remuneração que compõe o bônus, as premiações, o PLR, e isso tudo soma salário. Então, né, soma remuneração. E quais são as diferenças, critérios para, por exemplo, uma premiação ou uma bonificação? Então, a gente está falando de 2 princípios básicos, que é a isonomia e a transparência. Então, isso dentro de conselho, a governança ela tem olhado isso com muita atenção, com muito critério, e estabelecido estratégias para seguir a legislação, mas também ainda continuar mantendo a questão da meritocracia dentro da organização, que está atrelada ao desempenho individual. Então, é um equilíbrio que se faz necessário dentro das organizações. É muito complexo a gente falar de meritocracia, em ampla rede, porque as pessoas confundem. Quando a gente está falando dentro de uma organização, a gente está falando de desempenho individual. Por isso que existem as avaliações de desempenho. A Tereza aqui pode me ajudar muito em relação a isso, né, Tereza? Porque é uma gestora de RH, e isso faz parte do processo, porque também faz parte do desenvolvimento profissional do indivíduo. Mas a gente precisa dar total transparência. O ponto de partida tem que ser igual. E é aí que a gente começa com as grandes discrepâncias, né? A gente não tem um ponto de partida igual. E nos momentos de promoção ou momentos de remunerações variáveis, ainda não se tem uma clareza. Então, esse é o grande desafio no Conselho. Além do impacto financeiro que uma igualdade salarial, passar uma régua, gera em qualquer organização. É uma folha... remuneração é um custo muito alto, e isso precisa ser estudado para e passo, olhado qual é o impacto financeiro disso. Então, o Conselho tem um papel fundamental nessa parte também. Além da gestão de imagem, né? Que eu ainda nem entrei nisso. Com toda certeza. temos um longo papo aí para a gente trazer mais pontos. A gente passou um contexto sobre o RH, passou um contexto sobre o Conselho, agora a gente vai um pouco para a área jurídica. A área jurídica eu acho que impacta em alguns pontos, né, Alessandra? O que você pode trazer de dados, o que você pode trazer de informações da área jurídica, e principalmente, porque quando a gente vai ter alguma mudança, quando a gente vai ter alguma implementação, as empresas elas se preocupam muito em quais problemas eu posso ter, quais problemas eu vou ter no futuro, como que você traz esse tema para o bloco, e principalmente como que você pode orientar essas empresas, que não é uma barreira, que elas precisam quebrar essa barreira mesmo para que a gente possa ser empresas primeiro mais humanizadas e depois mais humanas. E principalmente iguais, né? Eu acho que esse é o ponto mais específico de todo o bate-papo. Renato, a gente está aqui falando de lei, né? Falar de lei nem sempre é muito bacana, vamos tentar fazer isso leve, mas a gente tem que cumprir, né? Então, essa lei de igualdade salarial, na verdade, ela é do ano passado, ela é de julho, e ela é uma lei que ela na verdade já está em vigor, que nós temos que aplicar os mesmos critérios de salários para homens e mulheres. Na verdade, a lei não chega a falar homens e mulheres. Isso acabou banalizando aí hoje nas nossas redes, mas, na verdade, são os mesmos critérios, sem distinção de sexo, etnia, raça, e para aquelas pessoas que exercem o mesmo trabalho, tá? Ou exercem a mesma função ou um trabalho de igual valor. E isso não acontece hoje no Brasil, infelizmente. Essa lei, ela na verdade foi sancionada e ela obriga, e eu acho que esse foi o grande barulho aí, porque a gente já tinha regulamentação de igualdade, mas ela regula que empresas acima de 100 funcionários, elas precisam divulgar um relatório.
E nesse relatório, um relatório semestral, chamado Relatório de Transparência, nós precisaremos falar, nós empresas, precisaremos falar quais são os critérios atualmente utilizados. E aí a gente entra num grande problema, porque a grande maioria das empresas brasileiras não tem esses critérios muito claros. E com isso, na verdade, qual seria a nossa penalidade hoje? Se a gente não fizesse isso, não atendesse, a penalidade hoje seria uma multa de 3% sobre o valor da folha, limitado a 100 salários mínimos. Então, a gente está falando hoje aí de uma média de R$132 mil, enfim, a gente tem alguns salários mínimos locais, mas a questão não é essa. Se você pega, Renato, hoje uma empresa de grande porte, ela vai falar, poxa, 100 e poucos mil não vai fechar essa empresa, a gente não vai ter um problema muito sério. Porém, na verdade, o que está acontecendo hoje é uma forma do MTE, aí do Ministério do Trabalho e do Emprego, fiscalizar, para que a gente realmente tenha um ambiente de igualdade, que seja um ambiente de mais isonomia. Então, eu acredito que as empresas vão ter que estar muito atentas. Na verdade, o primeiro relatório já foi divulgado, que foi em março, e as datas serão março e setembro. O próximo relatório será divulgado em setembro, as informações serão fechadas em agosto. Hoje, a questão da auditoria do trabalho, ela não começou a multar, a gente não sabe ainda de nenhuma notificação, atendemos muitas empresas hoje, mas é o próximo passo. Então, eu acho que, quando a gente olha para a lei hoje, primeiro, a lei tem que ser cumprida. Segundo, não obstante ela não seja nova, ela veio nova nesses critérios de isonomia, ela veio com a multa, e ela veio agora realmente dando a oportunidade de um plano de ação, coisa que não existia antes. Então, a primeira notificação que nós vamos receber, aí as empresas vão receber pelo domicílio fiscal do trabalho, a gente vai receber para que a gente apresente em 90 dias um plano de ação. Então, olha, eles vão falar, olha, a gente está vendo aqui que não está legal, realmente não tem igualdade, não está equânime, o que vocês vão fazer? E daí a gente entra no passo 2, que possivelmente seja alguma nova pergunta de vocês aí para mim, mas como as empresas vão ter que se adequar a esse ambiente para que realmente isso aconteça. E como disse a Tereza Jandaraci, isso não fique só em um plano mental, já que hoje nós temos uma lei que nos obriga a fazer esse atendimento. As informações, elas estão bem substanciais ainda, né, para o mercado. Mesmo pelo quanto você falou, as empresas ainda não estão, talvez, preparadas. Como que elas podem se preparar nesse primeiro momento? Porque é tudo muito novo, né? Pega uma lei que é de 1 ano. Como que ela consegue se preparar? Até porque, é o que você falou, às vezes você pega uma empresa de grande porte, uma multa mínima, não vai impactar, não vai fechar a empresa. Então, para que eu vou me adaptar nesse momento? Para que eu vou entrar com todas essas leis? Para que eu vou mudar uma cultura? Para que eu vou mudar tudo dentro da organização? Sendo que talvez uma multa entre ali como um valor até minoritário para a gente. O que você poderia indicar para as empresas? Quais seriam os próximos passos assim, para a gente realmente se adaptar a isso? Então, a primeira coisa, Renato, que a gente tem que fazer, e a gente já está fazendo, por exemplo, lá no escritório, primeiro é um trabalho muito multidisciplinar, né? Hoje a gente está vivendo numa geração que está todo mundo trabalhando com todo mundo. Então, por exemplo, os advogados hoje trabalham com RH, porque a primeira coisa que as empresas vão ter que entender é qual a situação atual da equiparação salarial. Então, assim, vamos mapear hoje o que está aqui na empresa. O que existe hoje? A gente tem um critério claro de promoção, a gente não tem esse critério claro, a gente tem pessoas na mesma função, com valores díspares. Então, eu acho que esse é o primeiro momento, realmente tirar uma fotografia junto com o RH. No segundo momento, é a gente ficar atento para esses prazos, porque eles já estão em vigor. Então, olha, a gente tem que divulgar 2 relatórios de transparência ano. Isso está sendo atendido? Isso está acontecendo? Deixando claro que nós podemos sofrer fiscalização até mesmo por denúncias. As empresas podem sofrer fiscalização por denúncias. Então, isso é um ponto, né? Uma outra questão é a gente olhar e falar assim, poxa, e daí é uma questão de fortalecimento de políticas. As empresas, quando a gente fala de empresa aí de médio, grande porte, a gente geralmente tem já um compliance instituído. A gente olhar se a empresa tem um canal de denúncia, se a empresa ela está tratando essas situações de desigualdade salarial ou discriminação. Porque às vezes o gestor está ouvindo, né, Renato, que está tendo um problema ali naquele time e ele não está fazendo nada.
Ele não está fazendo nada. Então, eu estou te falando assim, de situações muito básicas. Outra questão muito importante é a gente entender se já existe plano de capacitação, por exemplo, às mulheres, né? Como é sabido, gente, a gente só pôde aí se divorciar dos nossos maridos em 77, né? A gente pôde votar. Então, assim, é tudo muito recente. Então, esse atraso que a mulher acabou sofrendo, infelizmente, eu não estou aqui para falar da mulher, eu sempre falo isso, eu estou aqui para falar do ambiente diverso. Nós queremos todos os tipos meu Deus, raças, nós queremos sexos, todos incluídos dentro dessa discussão, dentro desse ambiente. Mas nós precisamos ter programas de capacitação. A lei, inclusive, fala de programas de capacitação. Então, estamos tendo programas de capacitação. Então, os nossos gestores estão entendendo que quando eles se depararem com esse problema ali no cotidiano, eles vão ter que ter uma solução. A gente tem uma certificação hoje desses planos. Enfim, então, são passos simples, né, Renato? Quando a gente conversa, o que eu estou falando aqui não é nada demais, mas que se a gente realmente não mapear, não agir, não capacitar, não ouvir, não resolver, o que a gente vai ficar? A gente vai ficar tomando, então, autuação a cada 6 meses, né? E aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, porque quando a gente tem uma situação, uma conduta inadequada, reiterada, por uma empresa, e a gente tem ali, né, a gente está sendo fiscalizado. Amanhã a gente vai ter problema com o Ministério Público, a gente vai ter ações civis públicas contra as empresas, e aí de valores realmente astronômicos. Aí a gente está falando, sim, de fechar uma empresa. Infelizmente, no Brasil, se a gente não atende, já não é fácil ser empresário no nosso país, a gente sabe disso, mas eu sempre falo que eu defendo o empresariado aí mais do que nunca, porque eu acho que o empresariado é que move o país, move a cadeia produtiva, mas realmente a gente precisa minimamente dessas ações e dessa ação multidisciplinar com a RH. Você falou muito sobre ação, sobre decisão. Tereza, puxando um pouco do gancho também do RH, ter todas as informações e ter vários dashboards para analisar colaboradores, para analisar processos, para pensar realmente em melhorias. Como que você vê essa ajuda da tecnologia, principalmente com esses campos de dashboard, todas essas informações que vocês captam, para que vocês possam pensar em tomadas de decisões mais assertivas também? Como que vocês trabalham isso nas Ajon e principalmente como que você olha isso para o mercado? Renato, assim, voltando, né, ao nosso primeiro momento, a inteligência artificial, ela é o grande facilitador, ela é o acelerador, ela é o que vai te fazer ter essa velocidade de ação para um período tão pequeno, como a Alessandra falou, de 6 meses. A gente tem que andar na frente, né? Porque você perguntou, Alessandra, como a gente se prepara para isso? Andando na frente. A gente sabe a auditoria que ele vai fazer, a gente sabe os relatórios que ele vai puxar, então vamos puxar antes, vamos enxergar qual é o cenário que está estabelecido e já vamos fazer esse plano de ação que seremos obrigados a fazer documentalmente, informalmente informalmente não, né? Intimamente dentro da empresa, para que a gente não seja surpreendido, chegue na frente com todos os argumentos necessários e esse plano de ação. E assim, é inegável que o que a inteligência artificial hoje facilita a nossa atuação de levantamentos, de auditoria, de análises, a gente não vai conseguir, assim como eu não consigo, como RH, andar sem o meu líder falando a mesma coisa que eu não consigo, sem a inteligência artificial, ter uma velocidade de prestação de conta semestral como me vai ser exigido. Perfeito. Voltando um pouco nesse ponto do RH, o que você tem utilizado dessas informações para planejamentos futuros? Vocês têm um plano de ação futuro para isso? Como que vocês estão trabalhando isso internamente? Não, nós estamos começando a mapear tudo, né? Vamos ter nós já temos indicadores mensais de RH, todo o histórico que nos será cobrado e mais amplo, né? Como a Alessandra colocou, de diverso, não só de mulher, nós vamos começar a ter isso na nossa rotina de análise mensal.
Então, o número vai ficar muito claro para nós todos os meses. Sim, trazer isso para o dia a dia. Essa é a intenção, realmente. Né? A gente tem meio caminho andado, né, Renato? Porque, assim, nós temos a carreira, nós temos o desenhado, o plano de cargos, nós temos o percentual igualitário de níveis de promoção, de mudança de cargo. Então, nós não estamos completamente desajustados ao que a lei nos vai cobrar, né? Mas a gente precisa olhar a miúdo, porque, como a Jandaracy falou, é muito mais, não é o salário, é tudo que vai chegando, né? A promoção, o mérito, o bônus, a gratificação, a comissão. Então, é um mundo muito mais amplo do que o salário que está registrado na carteira, né? Esse é apenas um ponto. Acho que tem muita coisa. A Alessandra, acho que queria complementar. Não, é que eu estou pensando aqui, uma coisa que eu tinha de falar, eu falei da fiscalização, né? E algo que a gente realmente tem que ficar atento, porque o que acontece? A lei também falou que ela vai disponibilizar aí na carteira de trabalho, no aplicativo digital da carteira de trabalho, um canal específico para essas denúncias. Então, olha que maluquice, né? Que a gente está vivendo já, assim. Eu acho que já está disponibilizado. Já está disponível. E as empresas não, assim, elas precisam correr, Tereza, como você falou, tem que estar à frente, porque uma denúncia dessa, a gente vai, enfim, ainda ter uma preocupação. Gente, eu estou falando de financeira, a gente está falando aqui de tecnologia, porque a gente sabe que as empresas, o que elas buscam são resultado financeiro. Então, a partir do momento que a gente, infelizmente, não consegue fazer um plano de ação eficaz, a gente não consegue cumprir uma lei, o pênalti é um pênalti alto. Então, sem prejuízo de multa, a gente tem a questão do trabalhador, que vai poder aí requerer 10 vezes o valor desse novo salário. E se a empresa reincidir depois de 6 meses no mesmo problema, esse valor pode ser o dobro. Então, realmente, a gente tem que estar muito uníssono aí com o RH, com a implantação desse plano de ação. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai precisar também muito de tecnologia, como a Tereza está falando, né? Porque como que a Tereza vai conseguir reunir todas essas informações? Não consegue. É muito complicado. Se a gente não tem plataformas específicas para isso, não obstante a inteligência artificial, claro, que vai ajudar, na verdade, a formar esses planos, juntamente com a orientação de técnicos, obviamente, tanto de RH quanto de jurídico, mas eu fico imaginando, Tereza, como que você reúne informações de 1.000 funcionários, como que você faz um check de uma empresa realmente, a gente está falando aqui acima de 100, de uma forma manual, isso não existe, né? Não é possível. Perfeito. Jandaracy, fala para mim uma coisa. Primeiro eu quero que você entre um pouco nesse tema que a gente estava abordando nessas duas perguntas, sobre tecnologia. Como que você vê a tecnologia aliada realmente a todos esses processos? E eu quero saber de você, o que você acha que ainda falta para que realmente a governança ela promova a equidade de forma eficaz, que ela possa ser realmente assertiva? Vamos lá. A gente está querendo uma bala de prata, não? E muito, né? Não, vamos lá. Não, e acho que aqui tem alguns pontos, né? Eu ouvi bem a Alessandra e a Tereza. Algumas coisas a gente precisa aterrissar. Sim, o PNET alto, a gente está falando também, porque eu falei, não cheguei no ponto de gestão de crise. A gente tem uma gestão de crise financeira para poder fazer, porque dependendo do porte da empresa, ter 100 funcionários ou não quer dizer que essa empresa tem um alto faturamento que comporte uma multa ou uma série de processos trabalhistas decorrentes dessa desigualdade salarial. Então, aqui a gente tem um ponto que a gente pode falir uma empresa. Lembrando que as questões trabalhistas são as únicas que realmente você tem quase efeito imediato de penhora de recursos, de penhora de bens, e pode deixar a empresa inoperante. Então, isso é um ponto muito crítico, e que ninguém discutiu antes de implementar a lei. Sim. Não houve nenhuma discussão em relação a isso, de como a gente vai fazer um par e passo para poder isso ser adequado, as empresas estarem preparadas, lembrando que a maioria das empresas no nosso país, mais de 70% dos empregadores são pequenas e médias empresas. Então, a gente precisa trazer para uma outra realidade.
São portes de empresa que têm pouco recurso, uma série de dificuldades de operar no Brasil, por N fatores, porque aqui eu estou falando de pequenas e médias empresas, que são os maiores empregadores. Não são as multinacionais. Isso é muito importante a gente trazer. Que tem uma série de dificuldades de sobrevivência no país, por N fatores. Mercado competitivo, a questão de tributária, e agora a gente vai lidar com essa situação. Obviamente, estou falando do ponto de vista de empresário, trazendo aqui o olhar do empresário. Tá? Então, acho que é super importante que todo mundo esteja na mesma página aqui, que quando a gente olha qual é o papel da empresa nesse patamar, não dá para poder a gente corrigir décadas de desigualdade salarial que foram perpetuadas em 1 ano, 2 anos. A gente está falando de um impacto significativo nas operações da empresa. Então, isso precisa ser efetivamente avaliado. Quais são os setores que serão implementados? Isso poderia ser visto se há setores ou não, por questão de carga horária, né? Quais setores que seriam mais impactados por essa mudança? Então, por exemplo, eu vou para o setor de varejo, que eu tenho uma margem mínima, é uma margem muito baixa, ele ganha no volume, requer uma mão de obra ostensiva. Como o setor varejista, por exemplo, vai fazer uma implantação dinâmica, rápida, de igualdade salarial em todo o seu quadro? Sendo que ainda eu tenho uma questão de divergência salarial regional. A gente sabe que, por exemplo, o salário mínimo em São Paulo é maior do que o salário mínimo, por exemplo, na Bahia. O piso salarial é diferente. Então, eu estou trazendo aqui uma série de circunstâncias que precisam ser trabalhadas. Em relação à tecnologia, existem várias plataformas de gestão de pessoas que ajudam nesse processo. Obviamente, nem todas, geralmente as empresas têm uma plataforma para uma situação, outra plataforma para outra, então você não tem ali uma plataforma que olhe todas as situações e as demandas que um RH precisa. Então, agora está surgindo novas, mas a inteligência artificial é uma das ferramentas, a gente precisa lembrar disso, é uma das ferramentas, mas eu tenho um passo muito antes, tá? Que é esse. Como a gente implementa a igualdade salarial, mantendo a sustentabilidade da empresa? E como também a alta liderança, e aqui os conselhos para as empresas que têm conselho estabelecido, se preparam para gerenciar essa crise. Porque eu estou falando de 2 crises, né? Crise financeira, que pode acontecer, imagina uma série de denúncias e Ministério, né, do Trabalho fiscalizando essa organização, e essa organização sendo autuada. O que não vai encontrar, né, Jandaraci? Me desculpa te interromper, numa fiscalização, o que você não vai encontrar? Porque você não vai encontrar só a questão da desigualdade. Você pode encontrar um monte de coisa, né? Não, e a empresa não está preparada. E aqui eu não estou falando contra o trabalhador. Eu estou falando de uma situação, e isso é muito importante que as pessoas... A gente não está falando que o trabalhador deve viver em condições inóspitas, a gente não está falando que ele não deva receber merecidamente pela sua função ou seu trabalho. A gente está falando também que, hoje, o grande empregador não tem estrutura financeira e nem de equipe para fazer uma implementação dessa. Então, a gente pode, sim, levar a uma situação, inclusive, de precarização do mercado de trabalho. Porque sim, o que pode acontecer nisso? Eu saio do regime CLT e vou para a pejotização. Então, eu posso ter um retorno, né? um backlash em relação às questões trabalhistas em várias organizações, porque não vai suportar. O que acontece na prática hoje? Médias e pequenas empresas, para cargos gerenciais, elas trabalham com PJ, sistema PJ, a vida como ela é. Essa é a vida como ela é. E isso pode descer para outros cargos, a partir do momento que a empresa se veja nessa situação. Então, a gente aqui tem que colocar a realidade das empresas, como elas têm que lidar com essa situação. Então, aqui o grande desafio é como a gente pleiteia, e aí várias ações já entraram, o CNI entrou com ação no STF, várias associações entraram. A ideia aqui é como a gente promove a igualdade salarial sem quebrar empresas. E, de novo, o que todos precisam entender, e acho que a gente precisa falar mais sobre isso,
é que, no Brasil, os maiores empregadores não são as grandes empresas, são as pequenas e médias empresas. Então, aqui a gente tem uma diferença muito grande. Jandara, assim, completando você, Renato, me dá licença um minutinho? O debate é isso mesmo. Você falou, né, da dor, da multa, ok, isso vai doer muito, mas a gente que vai tentar fazer direito tem uma dor anterior a isso que vem de encontro com a tua fala, que foi de muita propriedade, que é a hora que eu perceber qual é o meu cenário, como é que eu tenho dinheiro para todo e qualquer enquadramento que eu precisar fazer para não chegar a essa multa, né? E eu estava, semana passada, depois da nossa reunião, lendo um artigo, e a tua fala é o caminho das pedras. A solução vai ser o que muita empresa já está fazendo, voltar ao PJ. E aí a gente descaracteriza toda uma luta nossa de longo prazo por conta de igualdade de gênero, né? Por conta de uma lei que não fez o viés da consequência ou da particularidade, né? Assim, só um adendo muito importante. Eu acho, pessoal, que também o empresário ele não está habituado a participar dessas discussões. Como a Jandara bem pontuou, né? Na verdade, foram pedidas N liminares, né? Na verdade, foram até concedidas liminares para não fazer a divulgação dos relatórios. Só que, enfim, aí a AGU, a Advocacia Geral da União, chegou e falou assim, olha, tiveram oportunidade de participar. Na verdade, sempre que a gente tem uma lei, a gente tem as comissões de estudo. Por exemplo, eu participo dos setores que a gente advoga, atua, e todos nós podemos participar, na verdade, né? O empresariado pode participar, ele pode ir para Brasília, tem ali uma PL e fala assim, olha, eu quero discutir, eu quero trazer... E esse foi até o motivo que essas liminares foram suspensas, porque o Poder Judiciário acabou entendendo que poderia haver essa participação. E um dos motivos eram os dados, era a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, porque estava falando que estavam expondo os dados. E aí a União falou, não está expondo. Na verdade, o que está se fazendo, como que a fiscalização está olhando, é se pegando grupos, na verdade, ali de atuação de trabalho e vendo o percentual de diferença de salários entre homens e mulheres. Gente, claro que isso é extremamente generalista, né, Jandara? Você imagina que maluquice o negócio. É muito generalista. Eu acredito que a gente não está tendo essas autuações e acredito que não teremos. Primeiro teremos as notificações para apresentar o plano, mas eu não obstante, trabalho a vida toda para o empresariado, né? Defendo o empresariado a vida toda. Na sua parte da fala, Jandara, maravilhosa, que você falou assim, olha, a gente não está aqui contra o empregado, muito pelo contrário. Mas eu acredito, gente, como uma otimista, uma eterna otimista, que isso é um baita pontapé. A partir do momento que você regula esse ambiente e fala assim, olha, isso tem que acontecer, porque eu vou te fiscalizar, porque eu vou fazer. Infelizmente, né? Jandaraci, tenho certeza que já passou por situações, Tereza já passou, eu já passei, e muitas pessoas já passaram, e Renata já deve ter passado, situações que você fala, olha, você aqui não está igual ao outro, e você sabendo que está. Que não tem por que não estar. Então, eu acredito que, infelizmente, né, às vezes as coisas são feitas de uma maneira meio torta, se é assim que eu posso usar, mas onde ela vai obrigar, pessoal, as empresas realmente olharem para isso. Fala assim, para um pouquinho e olha para o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje para a gente poder estancar um pouco essa questão da desigualdade. Mas nem fala, Jandara, assim, quando você falou aí das questões trabalhistas e da efetividade hoje, né, da justiça do trabalho, eu falo que é maluco isso para a gente, né? A gente estuda para obedecer aqueles critérios de lei e defender os processos. Quando você se vê numa justiça do trabalho, é uma coisa maluca. Às vezes, você quebrada essa regra, você tem penhora dos sócios das empresas. Nós tivemos, há mais ou menos 2 meses atrás, uma situação de conselho. E a gente falou, gente,
queria que vocês, Jandaraci, comparecessem à audiência. A gente falou, nossa, eu lembro que o diretor jurídico me ligou e falou, Alessandra, se isso acontecer, nós vamos tudo embora. Você perde o contrato, eu saio do posto, porque isso não existe. Vocês precisam fazer as leis serem cumpridas, porque isso não existe. Então, eu gosto muito, de novo, Jandaraci, você falou várias coisas aí muito bacanas, a vida como ela é. Eu sou a pessoa que encara a vida como ela é. Eu falo, olha, nós temos que ser práticos, encararmos a vida como ela é, mas não deixa de ser uma vitória, né, gente? Eu sinto o meu coração aquecido, né, quando essa lei, na verdade, saiu no ano passado, eu falei, poxa, mas que bacana a gente ter que trabalhar com isso, a gente realmente tem que olhar isso com mais afinco. Mas não tenha dúvida, Jandaraci, enfim, todo o time aqui, Tereza e Renato, que se não tomar cuidado, como a Jandaraci mesmo falou, imagina, ações e multas cascateadas, você realmente cria um problema no ambiente econômico gigantesco. Mas a gente está aqui para isso não acontecer, né? RH, tecnologia, advogados, muito pelo contrário. Eu falo que o nosso compromisso é com a solução dos clientes sempre. Qual que é a solução? Como que a gente vai justificar isso? Jandaraci, quantas vezes eu já não me deparei com situações de auditores bravíssimos? Aí a gente teve, enfim, promotores, procuradores, e a gente vai lá, conversa, explica a situação, a realidade, e a gente reverte a situação. E as penalidades não são aplicadas com aquela forma ou com aquela força. Faz parte um pouco aí também da paixão pelo nosso ofício, né? Exatamente. E olha, pode parecer contraditória a minha fala aqui, e muitos assim, nossa, eu luto pela causa da igualdade salarial, principalmente a questão de gênero, né? Que existe uma disparidade real, é real, e sem justificativa, na maioria dos casos, mais de 90% do caso, poderia dizer, é sem justificativa, porque a gente trabalha com a questão dos vieses nos processos de avaliação, né, com a discriminação real, de fato, né, em relação à promoção e à questão de total compensation na questão de gênero. A gente tentou, e aí é o que eu falo, né, precisa se discutir mais quando a gente toma determinadas medidas. Um outro risco, além disso, eu gerar, a gente falou da pejotização, mas a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, a gente tem que pensar muito, eu costumo dizer, o nosso papel dentro de advocacy, que o conselheiro também faz advocacy, e fica atento, deve, né, para quem não sabe, o nosso papel também é ter atenção às questões regulatórias, a mudanças de legislação e que isso vai impactar na empresa. Então, e muitas vezes está sendo tramitada uma nova legislação, um adendo, que gera um impacto gigante. Há tempos atrás, a gente estava falando da questão de mulheres ter a folga a mais dentro do varejo. Uma carga reduzida. Projeto de lei de maior boa intenção, mas queria gerar um desemprego direto. Porque qual empregador teria que dar essa diferenciação? E ficar, ainda ter igualdade, assim, eu ia gerar desemprego, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Então, até para construir política pública, precisa-se fazer um estudo de impacto muito bem feito. Até para poder se propor, e esse é o papel do conselho, porque, bem como você falou, a gente sim responde de forma estatutária, dependendo do quem é conselheiro de administração, como eu sou, a gente responde de forma estatutária. Né? A gente acompanhou aí o caso Americanas, e aí eu vou trazer, que foi um outro, né, sobre trabalhista, mas observem que os conselheiros chegaram a ser notificados, autuados, alguns tiveram, a princípio, penhoras de bens, depois algumas foi revertido, porque comprovou que eles também estavam sendo vítimas da fraude, mas um conselheiro de administração, ele responde de forma estatutária. Ele está correndo esse risco também. Não necessariamente ele precisa ir para uma audiência, é totalmente desnecessário. Para isso tem todo o executivo para fazer isso. Mas ele responde. Então, eu falo que muita gente fala assim, mas eu quero ser conselheiro, eu costumo dizer isso, né? Eu quero ser conselheiro. Você sabe o que é, no final do dia, ser um conselheiro? Você é sócio, você ser sócio. Você tem um nível de responsabilidade muito parecido com o executivo, sem ser o executivo. Quando o seu papel, na verdade, é ajudar com que a empresa avance, nessas e em outras frentes. Então, é muito importante a gente trazer aqui esses pontos de o quanto a legislação ela avança, mas também o quanto a gente está preparado para esse avanço. O Brasil, ele é reconhecido
e é super importante falar isso, com todos os nossos problemas que temos, com todos os problemas que temos, tá? Temos vários. Mas somos um país reconhecido por uma legislação bastante avançada na agenda de direitos humanos. Né? A nossa Constituição ela é uma referência de Constituição cidadã no mundo. Mas a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de ações que impactam na economia. Como essas empresas, a gente tem falado de desoneração de folha, olha a discussão que foi isso recentemente. Verdade. É recente. Então, a gente não está falando de um assunto que aconteceu há 2 décadas atrás. Né? Em função da pandemia, o quanto isso garantiu a empregabilidade. Não são discussões simples. Gostaríamos que todos tivessem o mesmo nível de conhecimento para as discussões sair vamos dizer, das discussões polarizadas, para a gente entender os mecanismos que fazem com que a economia opere e que as empresas que estão inseridas nessa economia operem. Eu acho que, falando um pouco como empresário, né, até porque a Jandaracy trouxe esse ponto, que as pequenas e médias realmente representam a maior empregabilidade do Brasil e a gente precisa realmente entender isso. A vida de uma pessoa sendo mandada embora, ela impacta a vida de pelo menos 3 a 4 pessoas. Então, se a gente somar isso de uma empresa de 100 colaboradores, a gente está impactando a vida de 400 pessoas, no mínimo. Se a gente sobe isso para 200, vai dobrando, triplicando e por aí vai. A economia, o Brasil realmente ele tem né, eu acho que algo separado do restante do mundo, onde a gente tem uma resiliência muito grande, a gente consegue se adaptar, a gente consegue fazer, só que ao mesmo tempo a gente não tem tudo muito estabelecido. Quando você fala de lei, muitos empresários nem sabem quais são os problemas que podem acontecer, e vai naquela, né? Porque assim, uma hora pode acontecer, mas não acontece agora, vamos continuar do jeito que está, e vamos até realmente acontecer, e aí sim impacta e pode até levar uma empresa à falência. Quando a gente fala sobre erros, você, Jandaracy, no conselho, a Alessandra trabalhando um pouco da parte jurídica e a Tereza olhando para as pessoas e olhando para dentro da organização. Se eu pudesse pedir para vocês elencarem um erro que o empresário mais tem em relação a esse tema, o que vocês poderiam falar? Essa é uma pergunta que eu trago porque eu sou empresário e vocês conversando aqui, eu fui só pensando, né? Estou fazendo certo? A gente está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Mas qual pode ser o problema futuro? E aí é aquilo, a gente olha para o nosso negócio, os impostos são cada vez mais complexos, as empresas cada vez trabalhando com margens menores. Você trouxe um exemplo de varejo. O varejo, se a margem do varejo for 2%, 3%, já é uma margem altíssima. Altíssima. As empresas, né, as pessoas acham que o varejo, você pode pegar exemplos como Carrefour, como outras grandes empresas, acham que a margem do varejo é enorme, porque tem muitas lojas, muitos colaboradores. O Carrefour hoje com mais de 100 mil colaboradores. Só que a margem do varejo é aqui, ó. A margem do varejo é baixíssima. É baixíssima. Se você entende, tudo que essas empresas fazem são internas. Elas não investem em praticamente nada, seja de recrutamento e seleção, seja de sistemas, seja tudo. Eles trabalham isso internamente. Por quê? Porque a margem é baixa, não tem dinheiro. Imagina você dando uma multa milionária por uma empresa dessa. O que você impacta na vida dessas pessoas? Então, eu quero que vocês tragam para essa discussão, se eu pudesse elencar para a gente não ir tão longe também, um erro que vocês olham nas organizações. O que vocês falariam? O meu está muito claro, gente. Eu estou aqui me segurando para falar. Olha... Vamos lá. Alessandra sendo a Alessandra. Alessandra sendo a Alessandra. Vamos lá. Tereza, a Alessandra estava vindo na frente do computador. Ela já estava já vou falar. A gente falou dos nossos sócios, Pedro, que é calmo e contido hoje, para quem não conhece, mas que trabalha conosco, né, e apoia aí a Brabsa. Eu já tenho essa emoção. Pessoal, não vamos esperar da briga. Vamos trabalhar no consultivo, por favor. A gente precisa entender que existem especialistas. Eu sou advogada, não advogo em causa própria. Quando eu tenho um problema que eu não domino, eu procuro um especialista. Mas às vezes não dá para pagar o especialista. Eu brinco, né, que a gente também precisa de dinheiro no futuro, dependendo da empresa que nos procura e fala, não posso pagar hoje, só posso pagar lá na frente. Por quê? Porque você vai cuidar disso sem estar na UTI.
Depois que você tem o processo, a autuação é muito mais caro, é muito mais difícil, são muito mais horas de trabalho do advogado, mais tempo de trabalho do RH, vai envolver conselho, vai envolver gestores, porque o problema vai escalar. Então, assim, para mim empresário, invista no consultivo. Tenha um especialista para cada assunto. Não brinque de ser empresário. A gente fala, o Brasil não é para amadores. Nós sempre usamos essa expressão. Então, não brinque. Pergunte. Isso é muito importante. É o meu ponto, Renato. E você não está errada, Alessandra. E, assim, um passo anterior a procurar o consultivo, que eu poderia citar aqui como não cometa esse erro, não ignore os sinais. Se você tem esses consultores dentro de casa, seja o setor jurídico, seja o RH, a gente dá sinais o tempo inteiro. Então, assim, não descuide disso, porque os nossos olhos são especialistas, são mais conhecedores, especialmente o RH tem todo um viés, né, da sensibilidade, do resultado da fala do colaborador, e se isso não tem valor, a gente vai acabar na consultoria externa, como a Alessandra trouxe, né? Porque vai chegar, a conta chega. Bom, Perfeito, o ponto aqui é o seguinte, a gente tem várias fontes de consulta. Eu costumo falar, quando eu falo principalmente para os pequenos empresários, usem e abusem das associações. É um meio... eu não tenho ainda recurso suficiente, principalmente os pequenos, tá? Eu não tenho recurso suficiente para contratar tantas consultorias. Procurem as associações. Procurem as associações. O SEBRAE, por exemplo, não é uma associação apenas para microempresas, é micro e pequenas empresas. Então, você tem ferramentas instituições que podem auxiliar nessa estruturação, principalmente na gestão de pessoas. Então, muitas vezes, a gente tem um olhar enviesado sobre alguns órgãos. Então, você tem a Fiesp, que pode ajudar como associação, você tem a associação comercial, que existe em todos os estados e em todas as cidades. Então, você tem uma unidade do SEBRAE que pode, e aqui, sem fazer propaganda de nenhuma dessas instituições, gente, mas aqui, Federação das Indústrias, e aqui, quem tiver, eu falei Fiesp, mas a Federação das Indústrias, você tem polos de discussão sobre regulamentação. Então, você pode participar disso e se inteirar e pegar informações. Então, eu acho que para o empresário, que é uma jornada solitária, também sou empresária, isso é importante falar, você tem uma jornada solitária aí, você precisa ter um planejamento muito bem feito, principalmente para setores críticos. Exemplo, você trouxe aí, as pessoas, daqui a pouco vem, reforma tributária, está aí, foi feita. Pergunte quantas empresas já foram analisar qual é o impacto da reforma tributária no seu negócio. Porque não vai ser FOFs para todo mundo, né? A gente pediu reforma tributária, mas não vai ser uma coisa simples. Alguns setores serão altamente impactados de forma negativa. A carga vai, inclusive, aumentar no final. E quem já está se preparando para isso? Então, é disso que a gente precisa entender. O maior erro é não procurar ajuda no momento certo, né? Levar a gestão, né, em algumas áreas, como Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, quando acontecer, a gente vê o que é que faz. Então, acho que é muito importante. Ser empresário não é deixar a vida me levar, gente. Isso aí deixa para o pagode, para o samba, para como vocês quiserem. A vida como ela é muito importante. Não deixar isso para depois. E aí, como conselheiro, eu falo, esse também é o papel do conselheiro, de chamar para cenários futuros as organizações onde a gente atua, dizer, olha, a gente tem um cenário que pode ser vamos dizer, montagem de cenários, para que essas empresas comecem a olhar para um futuro, estejam organizadas ou minimamente gerenciáveis para qualquer situação que venha no futuro. Perfeito. Estou deixando aberto aqui para o público, se vocês quiserem fazer alguma pergunta no chat, podem fazer. Eu vou dar sequência aqui, a gente está encaminhando aí para a reta final já, mas espero que vocês possam ter alguma dúvida e a gente também conseguir trazer esses especialistas. É bom aproveitar o tempo de todos que estão aqui
porque dificilmente estaremos todos reunidos novamente para debater sobre o mesmo tema. Então, é importante a gente também dialogar com todo mundo que está participando. Eu vou trazer uma pergunta, na verdade, geral, e vocês podem definir quem que vocês querem, quem quer começar, para a gente não tem muito problema. Adivinha, Renata, adivinha. Olha, Alessandra, pode começar. Vamos por ordem de novo, vamos por essa. Eu sou a primeira ou a última? E pela altura, estou muito alto, sou a última. Vamos ser a primeira aqui. Eu sou sempre a última na ordem alfabética. Sem problema. Voltando um pouco para finalizar isso em relação ao tema de como que a gente pode, né, instruir, educar essas empresas, qual a principal recomendação que as empresas estão começando? Qual seria a principal recomendação que vocês aconselhariam essas empresas para se adequar à lei de igualdade salarial? No meu caso... Uma principal. Para mim, é a identificação do cenário atual. É muito importante uma fotografia, é o primeiro passo. É uma fotografia de como está a empresa em detrimento dessa lei, dessa desigualdade. Essa seria a minha opinião, no primeiro momento. Complementando. E é perfeito. Desculpa. Posso falar? Pode sim, mas deixa eu só complementar, Alessandra. Para os empresários, quem faz esse diagnóstico? Quem que pode auxiliar essas empresas? Para um empresário que não sabe, que não conhece, quem faz essa foto? Qual pra fotógrafo? Mim, Tereza é a pessoa que tira a foto. É ela que tira a foto. É porque se você não tira foto, você não sabe o tamanho do seu problema. Pode ser que você nem tenha problema, né? Ou alguns pequenos ajustes você precisa fazer, porque a lei, ela tem tentáculos, né? Ela não é só a igualdade salarial. Então, se você não tira foto, você não sabe o quão distante você está daquilo que você precisa estar, né? Perfeito. Jandaraski, o que você fala sobre o tema? E aí vem tudo que elas citaram, que nós conversamos. Aí você começa a fazer conta e você começa a botar na ponta do lápis um plano de ação, uma ação de cada vez, porque, de repente, todas, economicamente, você não vai, financeiramente, você não vai conseguir. E aí você vai se deparar com aquela que você não sabe o que faz. Está na hora dos consultores sugeridos pela Alessandra, e aí começa uma grande caminhada, né? Bom, seria repetitivo, né? A Alessandra já trouxe o cenário, e a Tereza também. Nada como uma foto, gente, não tem como. Você tem que ter a gestão muito clara disso aí. Se era um assunto que não era gerenciável ou não era dado atenção, começa a se dar atenção. Retirou a foto, plano de ação e, obviamente, fazer as pazes com sua realidade. Se readequar, minimizar o tamanho do estrago, que seja lá qual seja, ou às vezes não tenha nenhum, pode acabar identificando que não tenha, e é um fato. Tem empresas que acabam identificando que tem muito pouco coisa para corrigir, né? Do percentual de desigualdade, às vezes está abaixo de 10%, então é gerenciável, você consegue fazer uma programação de como reverter esse cenário, mas é preciso, sim, o primeiro passo é foto, né? É igual, eu costumo dizer, a empresa precisa pensar, muita gente não faz, mas deveria fazer, é como se fizesse um check-up, né? Vai lá, faz o check-up, olha como está a situação na empresa em relação à legislação. Muitas empresas não fazem isso de pequeno porte, como está a sua adequação, como está em relação à parte tributária, como está em relação à questão de legislação de pessoas, as coisas vão acontecendo. Então, de vez em quando, é preciso fazer um grande check-up e entender qual é o cenário, onde ela está inserida e o que é que vem dali para frente. E daí, tomar as medidas necessárias. Perfeito. Pessoal, do meu lado foi assim, prazeroso trocar. Eu acho que é um tema que a gente poderia ficar aqui horas, até fazer ela em trilhas, né? Dividir por temas e a gente trabalhando com ela. Foi um prazer estar com vocês três, um aprendizado grande. Eu, como empresário, como eu falei, eu fiquei mais aprendendo do que discutindo, porque realmente muitas das coisas eu ainda não tinha uma visão muito clara, e isso foi super esclarecedor. Para a gente encerrar, antes de eu chamar o Edmundo aqui para o bate-papo, uma mensagem final mais para incentivo. A gente falou tanto, né, sobre temas assim, como eu falei, sensíveis, e que às vezes parece que a gente está forçando, né, trabalhando, massacrando as empresas. Não, mas é conscientizando as empresas, para que não tenha um problema futuro maior.
Qual seria a mensagem final de vocês? Agora por ordem alfabética. Alessandra, você começa. Vamos de novo. Para mim, por um ambiente mais diverso, pela diversidade. Acho que a produtividade das empresas pode aumentar muito. Essa seria a minha mensagem. Acredito que as empresas melhoram nesse ambiente. Porque Perfeito. tudo gira em torno disso, né? É uma mensagem muito sensata, Alessandra, porque quando você olha para tudo que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Pipocando, a gente vê o diverso. O tempo todo a gente vê o diverso. Então, se você não trabalha a sua cultura para que ela tenha a mentalidade diversa, você vai sentir dor em algum momento, e é uma dor desnecessária, porque é o caminho, né? E é um caminho bonito, que a gente ressalte aqui. É um caminho bonito, a gente abrir a porta para o diverso o mais rápido e o mais completamente possível. Renato, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, é só levantar a mão que a gente libera o microfone, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Jandaraci, a sua mensagem final. A gente vai aguardar se tem alguma pergunta e a gente toca com ela, não tem problema. Bem, a gente falou bastante dos desafios, mas como você bem colocou, Renato, o brasileiro, ele é empreendedor. Acho que se a gente não tivesse empreendedor, e aí aqui eu falo dessa característica da gente reverter cenários. Nós temos um dom que é pouco valorizado, que nós sabemos navegar, por incrível que pareça, muito bem e fazer grandes reversões em momentos de crise. Então, aqui, não, a gente trouxe algumas visões, e acho que super complementar a conversa de nós três aqui, de nós quatro aqui, super complementar, mas que não é impossível, não é desestimulando, não é para desestimular ninguém, putz, acabou, vou fechar minha empresa, já acabou, isso vai dar muito. Não, a gente está falando aqui de soluções e de caminhos, né? E eu acho que é super importante sair daqui com essa perspectiva de que tem caminho, de que tem solução, basta planejar. E a gente sabe fazer isso muito bem, né? Perfeito. A gente tem duas Duas perguntas pessoas. aqui. Eu vou deixar a Vitória começar. Você abre o microfone por aí, Edmundo? A Juliana abre. Perfeito. Olá, bom dia. Eu Bom gostaria dia. Vitória. eu gostaria de perguntar para vocês quais as estratégias que podem ajudar a alinhar o engajamento do profissional e acelerar a adequação a novos temas importantes, considerando as diferentes prioridades dentro da empresa. Nesse modelo das perguntas, quem levanta a mão também, nós três aqui, né? Nós cinco, na verdade, mas os três especialistas, para ver quem inicia. Vitória, você pode repetir o início da sua pergunta, por favor? Posso sim. A ideia é entender como que quais estratégias que a gente pode usar para alinhar o engajamento operacional, né, para alinhar o incentivo nessa questão da lei de igualdade salarial dos funcionários que estão no operacional diante de um cenário de diferentes prioridades dentro da empresa. Eu posso começar a sua resposta, Vitória. Eu acho que passa pela transparência, e a transparência de tudo, não é só do cenário, qual foi o resultado? Nós temos mais homens do que mulheres, nós temos homens ganhando mais do que mulheres, que são os relatórios salariais que nós teríamos que ter como transparência, mas uma transparência de como ele pode caminhar conosco de forma que a empresa continue saudável, ele continue empregado, conhecendo os nossos planos de ação. Você é da Nasajon, você sabe que transparência é um valor forte nosso, e esse, para mim, é o primeiro e mais seguro caminho, porque se você não traz ele para perto do seu problema e para conhecer como você pretende caminhar, ele não engaja com você. Perfeito. Obrigada. Alguém quer complementar? Eu falaria um pouquinho aí das políticas, né? Eu acho que a questão do treinamento, né?
Porque quantas pessoas a gente vê que não sabem nem o que a gente está falando. As pessoas não sabem o que a gente está falando. Então, quando a gente fala ali das políticas de compliance, né? Para quem não tem compliance, políticas mesmo, um regramento ali, olha, você não pode falar mal do amiguinho, entendeu? Você não pode ter esse tipo de brincadeira no ambiente de trabalho. E você começa a fomentar realmente essa mudança de comportamento e de cultura. Eu estou me metendo aqui, tá, Tereza? Porque eu não sou zero de RH, mas nós acabamos sendo empresários, né? Porque nosso escritório é um escritório de médio porte, e a gente tem os nossos times. Então, eu acho que quando realmente essa comunicação está muito clara, você falou da transparência, Tereza, Vitória, eu acho que quando existe essa comunicação clara da empresa e essa capacitação, mesmo no meio das prioridades, é tanta informação, né? A gente tem tanta informação hoje, eu estava falando um pouquinho antes aí para o Edmundo, no que investir o nosso tempo. Então, a empresa ela vai ter que investir o tempo dela nisso. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, eu acho que a transparência e essa capacitação é importante. Perfeito. Abre o microfone do Lucas, por favor. A hora que ele abrir, a gente já dá um foco aqui. Conseguimos? Oi, Lucas. é Luciana. Acho É que é Luciana. Luciana. Isso. Lucas, perdão. Imagina. Bom dia a todos. Eu faço consultoria para empresas, eu ajudo as empresas a tirar essa fotografia tão importante como vocês comentaram. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira a gente sabe que o Ministério do Trabalho utilizou a competência do ano base 2022 para fazer esse levantamento. Vocês têm alguma informação se eles vão utilizar novamente essas mesmas informações de 2022 ou se vão utilizar agora 2023? Quer que eu faça já outra? Ou... Pode fazer as duas. Então, vamos lá. Eu conheço algumas empresas que simplesmente não enviaram o relatório. Vocês recomendam que elas enviem agora no segundo semestre ou que deixem para uma próxima oportunidade para não chamar uma atenção do Ministério do Trabalho? Olha, na minha opinião, envia e ponto. Que tiver. Envia o que tiver, exatamente. Manda o que tem. Manda o que tem. Primeiro que a gente está falando em lei, a gente não pode começar com descumprimento, né? Isso piora todo o cenário quando a gente fala sobre isso. E a sua primeira pergunta foi usada a base de 2022, só que a tendência agora é que a cada semestre se avance. Então, com novas informações. Então, muito possivelmente virá a base de 2023 e depois que haja um encaixe nesses semestres. Na base semestral, tá? Então, eu acredito que sim. A minha opinião é essa. Tá ótimo, obrigada. Eu penso que eles vão fazer como fazem com as outras fiscalizações. A base é atual. É a base mais recente. Sim. Já foi respondido pela Alessandra e pela Tereza. Gente, lei é para ser cumprida. Ponto. Então, assim, não tem, eu vou deixar para lá e vamos ver que bicho vai dar. E aí, de repente, de novo, manda a informação que tem, se ela não está 100% ou não está como a empresa gostaria, e aí ela, obviamente, já prepara. Se tem alguma coisa muito discrepante, que ela já, de antemão, já sabe, não enviou porque sabe que tem algum problema, envia, já prepara a justificativa que está no processo, que está na jornada de correção. Então, você já pode fazer, inclusive, uma defesa prévia quando você emite. Então, assim, não, a gente tem dificultado muito, é o que a gente fala, a falta de informação e de educação sobre alguns temas é que acabam gerando várias crises desnecessárias, né? Então, é muito importante que as empresas sejam letradas sobre a questão da legislação, sobre prazos a serem cumpridos. É exatamente igual que a gente faz na questão dos tributos, né? Também precisa ter um letramento, a orientação adequada, isso ajuda muito. Perfeito. Temos mais alguma pergunta do chat? Acredito que agora não. Mas alguém com a mão, né? O povo está quietinho. É a Luciana que está aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui pela... Era a Luciana mesmo.
Aqui já estou com todas as abas abertas, até fui rodando aba por aba aqui. Edmundo, para a gente dar encerramento, então, primeiro gostaria de agradecer mais uma vez vocês, agradecer a Abrapsa, a Nasajon por organizar, foi um bate-papo super bacana, a gente até estendeu um pouquinho aí do tempo, mas foi super bacana, e eu acredito que a gente continua à disposição, é um tema que não para agora, e que não é algo que é tão simples para a gente terminar o assunto, então a gente se coloca à disposição também, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos acessar as redes sociais, acessar também todos os organizadores para que a gente possa mandar para vocês, porque às vezes a gente está escutando, a gente, né, fica tão interagido aqui com o assunto que a gente não vai pensando em algumas perguntas, mas pode enviar depois para a gente, vai ser um prazer estar tirando todas essas dúvidas de vocês. Edmundo, a palavra é sua, foi um prazer enorme, muito obrigado, que a gente possa em breve se encontrar pessoalmente, né? Sem dúvida. O virtual é muito bacana, mas o presencial ele tem aquele calor humano mesmo, é disso que a gente precisa. Sim. Em nome da Abrapsa, né, para nós é um privilégio, né? Primeiro conhecer, virtualmente, mas conhecer os palestrantes, você, Renato, né? Agradeço muito a participação de vocês, desse tema bastante acalorado, tá? E vamos ver na próxima qual outro tema que a Nasajon, W. Faria pode trazer aí para a gente debater, tá bom? Eu corro o risco de dizer que daqui a um tempinho a gente volta aqui com um monte de atualizações, não é? Eu diria, Tereza, que é justamente isso. Nós temos alguns temas na Abrapsa que, assim, saiu a legislação, o empresariado, o executivo está perdido, não sabe o que Receita Federal quer, e esse é um caso, quer dizer, sei lá, daqui a 6 meses, vocês vão voltar com temas concretos. Olha, está acontecendo isso, né? A Alessandra esse bebê está só nascendo. Exato. A Alessandra vai falar, olha, tem empresas aí de pequeno, médio porte que estão sendo autuadas, né? De uma forma bastante rigorosa. Então, é isso que a Abrapsa faz, né, com os seus associados, que são empresários, para justamente ajudar, né, esse ecossistema assim, como é que eu vou resolver isso? Né? O que está acontecendo no mercado? O que essas empresas estão fazendo? Tá? Mas, com certeza, vamos voltar. Tá bom, gente? Perfeito. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, todos que interagiram. Obrigada a todos. Como você disse, Edmundo, até a próxima. Até a próxima, um abraço. Prazer. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Ótima semana pra gente. Tchau. Para vocês, Ótima semana. Boa Tchau. semana. Tchau.